Evangelho de João, capítulo 15. Queridos, a primeira pergunta que eu te faço e também me faço é: você tem dado muito fruto? Preste atenção, porque hoje à noite e amanhã à noite nós teremos convicção diante do texto bíblico que todo ramo verdadeiro que está em Cristo dá fruto. A questão não é dar fruto, a questão aqui é: você tem dado muito fruto? Porque se você é crente, você já está frutificando de uma forma ou de outra, porque é impossível um ramo estar na videira e ainda assim não produzir frutos. Mas a pergunta que não quer se calar é: você tem dado muito fruto? Você tem frutificado com abundância? É verdade que muitas vezes nos pegamos fazendo uma autoavaliação, uma recapitulação, e a conclusão que muitos chegam indevidamente, erroneamente é: eu acho que eu não tenho frutificado, eu acho que não tenho dado nenhum fruto. É impossível. Você verá que só há duas possibilidades: ou o ramo verdadeiro frutifica, ou não passa de um galho seco que é tirado e lançado no fogo. Pois bem, o nosso objetivo neste aniversário é que a Igreja Cristã Evangélica do Marco e aqueles que aqui estão de outras igrejas nossas e convidados produzam muito fruto, que Deus te leve a produzir muito fruto. Esse é o objetivo. Se ao final deste aniversário você não tiver essa convicção, e se você já não estiver produzindo muito fruto, porque você verá o que é o fruto aqui, com certeza esse aniversário passou batido, esse aniversário não teve sentido. Lógico que, como nós vamos desenvolver o texto nos 2 cultos à noite, eu preciso dar uma pincelada aqui e acolá, e quero começar dizendo que fruto aqui não é só produzir novas ovelhas ou discípulos, não é só evangelizar. Fruto aqui está ligado diretamente com obedecer a palavra. Obedecer a palavra é frutificar. Você vai ver isso especialmente amanhã à noite. Pois bem, nós temos 3 perguntas que precisam ser respondidas à luz desse texto. A primeira é: por que temos que frutificar? Você talvez, crente de berço, diz assim: não, eu acho que esse negócio de frutificar aí está fora, já estou salvo, já estou eleito, eu não preciso frutificar não, quero pelo menos chegar lá queimado, né? Mas eu quero estar na glória, eu não quero frutificar. É um ledo engano, é um grande engano, e nós vamos ver isso hoje à noite. Segunda pergunta é: como podemos frutificar? Você é um crente obediente, um servo de Deus, uma serva dedicada, e você, com toda sinceridade, está se perguntando: como é que eu posso dar muito fruto? Como é que eu posso frutificar com abundância? E a terceira e última pergunta, essa para amanhã à noite, é: para quem frutificar? Eu vou frutificar para mim mesmo, para o meu irmão ou para Deus? Frutificar é uma necessidade básica de todo ser vivo. Você já percebeu isso? Todo ser vivo precisa produzir. Ou um outro ser,
ou frutos. E não é diferente com o cristão. O cristão só se sente realizado, só se sente completo quando ele está frutificando. Um crente que não está frutificando por algum motivo, ele é um crente brocochô. Não sei se vocês sabem o que é isso. É um crente desanimado, é um crente cabisbaixo, é um crente sem muito vigor, sem muito ânimo, porque nós somos chamados para frutificar, nós somos chamados para dar fruto, e não é um frutinho aqui e acolá, não é um fruto na juventude e outro na velhice, é frutificar a vida toda, em todo o tempo. Precisamos, em primeiro lugar, entender essa metáfora. Nós estamos diante de um texto bíblico que é diferente de outros textos que tratam da videira. A videira tratada no texto joanino é diferente de todas as videiras do Velho Testamento. Você vai perceber isso. Quando Deus se referia à videira no Velho Testamento, Ele estava falando de Israel, de um povo desobediente, infrutífero, de um povo rebelde que não produziu os frutos que Deus esperava deles. Já em João, a videira é Cristo. E os ramos somos nós que devemos produzir fruto. Mas só vamos entender a seriedade do texto joanino, que é uma metáfora, não é uma parábola, chamado pelos estudiosos de Machal. O texto joanino tem como objetivo nos ensinar de forma direta acerca dos atributos de Deus e dos seus filhos. Pois bem, queridos, este período aonde nós lemos o texto de 1 a 8, ele está inserido justamente na segunda parte do Evangelho de João. O contexto literário é de um testemunho que Cristo dá aos seus discípulos acerca da sua partida. Jesus agora já está no final do seu ministério, depois de caminhar com os discípulos e limpá-los pela sua palavra e por si mesmo, porque Cristo é a palavra. Agora então ele começa o discurso de despedida. Quem puder em casa, leia a partir do capítulo 13, que você vai ver isso. João então nos mostra que Jesus Cristo, ao se aproximar da cruz, prepara os seus discípulos para a sua partida. Tente visualizar a cena. Jesus se aproxima dos seus, por quem ele iria dar a vida, depois de ter caminhado com estes, depois destes terem deixado os seus familiares, trabalho, cidade, e Jesus então agora começa o seu discurso de despedida, dizendo que ele vai voltar para o Pai. João 14, 1 a 4, ele diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Jesus está dizendo: eu vou embora, agora é com vocês. Eu já realizei o meu papel terreno de forma do Verbo encarnado, agora é a vez de vocês darem frutos por meio da permanência em mim. Queridos,
Que texto estratégico, que texto impressionante, aonde Jesus nos diz que nós fomos chamados para frutificar. Nós estamos diante de uma metáfora, de uma linguagem que tem como objetivo deixar claro que todo discípulo é chamado para produzir frutos. Você já percebeu? Normalmente, quando as pessoas se aposentam e não têm uma atividade para exercer, elas começam a ficar desanimadas. Você já percebeu que há um índice de suicídio elevado entre os aposentados? Conhecemos vários casos de pessoas que se aposentam e entram em depressão, porque essas pessoas estavam acostumadas a produzir de alguma forma. Lógico que o produzir fruto aqui nada tem a ver com ativismo, nada tem a ver com um trabalho sem o Espírito Santo, mas é verdade o simbolismo. Quando nós olhamos para o mundo e percebemos as pessoas que estão desempregadas, 20 milhões no país, nós percebemos que há um desânimo. Um pai, uma mãe de família que não tem um trabalho é alguém que está longe do seu objetivo, longe de alcançar as suas metas. Assim também é comigo e com você, no que diz respeito à igreja, ao povo de Deus que deve produzir frutos. Você que está aqui hoje à noite, você tem produzido muito fruto? Porque se não tem produzido, alguma coisa está errada. Porque você perceberá que este texto nos mostra que Deus nos dá a condição necessária para produzir muito fruto. A primeira verdade do texto é que essa videira é uma videira verdadeira. Para mim, para você, que não somos judeus, nem temos o conhecimento da linguagem judaica acerca da videira com profundidade, ouvir que Jesus é a videira verdadeira não soa muito diferente. Jesus, o Deus encarnado, é a videira verdadeira. Por que é que Ele é a videira verdadeira? É porque existem muitas falsas videiras. Existem muitas videiras que não são de verdade. Por isso o texto diz que Ele é a videira verdadeira. O vocábulo aqui usado de 1 a 8 fala de uma imagem agrícola ligada ao cultivo, a uma vinha, ao agricultor, ao ramo, à poda, à corte. Mas antes de nós estudarmos o nosso texto propriamente dito, é preciso entender o perigo de não ser frutífero, o perigo de não atender o chamado divino. Porque muitos crentes, de fato, estão brincando de ser crente, brincando de ser discípulo, passando o tempo sem frutificar de forma adequada. O primeiro texto que eu quero chamar a atenção de vocês, aqueles que puderem podem ir folheando as suas Bíblias, é Isaías, capítulo 5, verso de 1 a 7. Livro do profeta Isaías, capítulo 5, verso de 1 a 7. Veja o que Deus faz com um discípulo que não frutifica, com um servo que não produz. Isaías 5, de 1 a 7 diz: cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de uma vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras.
construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgue entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tivesse feito? Então, por que só produz uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu digo a vocês, o que vou fazer com a minha vinha? Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos exércitos de Israel é os homens de Judá. Aqui a plantação a quem Deus amava desobedeceu a ele. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, ouviu gritos de aflição. O canto de Isaías 5, queridos, diz que a vinha do Senhor dos exércitos é nada mais, nada menos do que a casa de Israel, a qual ele esperava que produzisse uvas boas, mas deu uvas bravas, amargas. O juízo sobre a vinha será retirada do muro, para que se torne deserta. O texto indica que a vinha pertence ao Senhor e a sua expectativa era de colher uvas boas. Olha, o texto diz que ele cuidou, ele fez tudo o que era necessário, não faltava absolutamente nada para que ela produzisse bons frutos, mas ela não fez. Você pode fazer uma recapitulação aí da sua vida, você pode avaliar como você está e principalmente Deus tem cuidado de você, Deus tem te abençoado, Deus tem suprido as tuas necessidades, Deus tem te socorrido. Então por que é que você não tem produzido muito fruto? Na minha casa tem um pé de jabuticaba, é daquelas pequenininhas enxertadas, e normalmente quando a pessoa que cuida vai lá e coloca um adubo e coloca água, normalmente ela produz, e ela produz todo ano praticamente. E normalmente só do que ela precisa é de água. O fruto pode sair mirrado, pequenininho ou não, mas sempre dá fruto. Agora, nem sempre esse pé de jabuticaba é cuidado como deveria, por negligência minha, na verdade. Agora, eu tenho certeza que Deus não tem te negligenciado. Deus não tem deixado faltar nada do que você precisa para produzir frutos. A grande pergunta é: por que é então que eu e você não estamos produzindo muito fruto? E não basta dar frutos, tem que ser frutos bons. Deus não se preocupa somente com a quantidade, mas Ele quer também qualidade. Diferente de um ditado popular que não importa a quantidade, mas a qualidade. No texto joanino, importa as duas coisas, quantidade e qualidade. Deus requer de você quantidade e qualidade.
Jeremias 2, 21, ainda tratando de uma videira à luz do Velho Testamento, em que a videira não é Cristo, mas sim Israel. Veja o texto bíblico: eu plantei como uma videira selada, eu a plantei como uma videira seleta. Jeremias 2, 21, como uma videira escolhida, de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Deus escolheu a melhor muda e plantou da melhor forma. Por que é então que muitos se tornam degenerados, selvagens, rebeldes, infrutíferos? Ei, preste atenção numa coisa: que a ficha caia hoje ou pelo menos amanhã, na minha e na sua cabeça. Você foi chamado para produzir muito fruto. Um crente que não frutifica com abundância está indo contra a palavra do Senhor, contra o seu mestre. Jeremias nos apresenta uma videira que é a casa de Israel, que produz ervas bravas. E as ervas aqui, as uvas bravas são a idolatria, os deuses falsos. Essa infidelidade pela idolatria, pelas alianças que os comprometeram com o Egito, com a Síria, conforme Jeremias 2,36, fez com que os líderes, os reis, os chefes, os príncipes dessem o mau exemplo. Começou na liderança, se estendeu para todo o povo. Deus vai cobrar frutos de todos, do líder e do liderado. Não tem essa de, não, eu não produzi fruto, mas eu estava treinando o povo. Eu mesmo não produzi não, mas quem eu estava cuidando, treinando, pastoreando, ensinando na EBD, produziu muito. O fruto do outro não serve para ti não. E não tem essa, não, eu não produzi fruto não, mas o meu dízimo era gordo, dava para muita gente produzir fruto com o sustento que eu dei. Eu mesmo não produzi não, mas eu apoiava sempre aqueles que produziam. Não tem essa conversa. Cada um dará conta dos seus frutos. Cada um é responsável por produzir muito fruto. Queridos, um outro exemplo impressionante está em Ezequiel, capítulo 15, do verso 1 ao verso 8. Ezequiel 1 a 8 vai dizer assim: a palavra do Senhor veio a mim, disse ele, filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer árvore da floresta. Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suportes com ela para neles pendurar coisas? E depois de lançada no fogo, como combustível, e o fogo queimar as duas extremidades e carbonizar o meio, servirá para alguma coisa? Se não foi útil para coisa alguma enquanto estava inteira, muito menos o será quando o fogo a queimar e ela estiver carbonizada. Por isso diz o soberano Senhor: assim como destinei a madeira da videira dentre as árvores da floresta para servir de lenha para o fogo, também tratarei os habitantes de Jerusalém, voltarei contra eles o meu rosto, do fogo sairão, mas o fogo os consumirá. E quando eu voltar o meu rosto contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor, arrasarei
maldizei a terra, porque eles foram infiéis. Palavra do soberano, o Senhor. E aí? Quem tem coragem de não produzir? Quem é o macho, a fêmea? Quem é o homem e a mulher que tem coragem, diante de um texto desse, brincar com Deus e falar assim: eu sou crente, mas não estou a fim de produzir não. Não estou a fim de frutificar. Não quero obedecer. Não quero fazer aquilo que a Bíblia me diz. Não brinque, porque assim como o texto de João, Ezequiel diz que Deus toma uma atitude radical para com aqueles que não estão produzindo. Porque para Deus só tem duas possibilidades: ou produz e é limpo para produzir mais, ou não produz, ele arranca e queima, porque não serve para mais nada. Eu costumo aconselhar casais de namorado e de noivos, e aí eu sempre uso a seguinte expressão: olha, se fulano, teu namorado, tua namorada, não serve a Deus, não serve para nadinha, pode esquecer. Já fica a dica aqui para quem está namorando ou quem está noivo, ainda não casou. Se teu namorado, a tua noiva, não serve a Deus, você que não vai servir nunca, não vai servir para nada, nem para marido, nem para esposa, nem para mãe, nem para pai, não serve para nada. Quem não serve para produzir frutos é galho seco, não tem utilidade. Queridos, Oséias 10, de 1 a 2, diz assim: Israel era como videira viçosa, cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais sua terra prosperava, mais enfeitava suas colunas sagradas. O coração deles é enganoso e agora devem carregar sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá suas colunas sagradas. Oséias se refere a Israel como uma videira da luxúria, referindo-se à sua idolatria. A expressão aqui é infidelidade para com o Senhor, adúltero, adúltera, um povo que traiu o seu Senhor. Tem muita gente seguindo essa linha aqui de pensamento que é ativista, que está o tempo todo fazendo alguma coisa, mas isso não é fruto, porque faz segundo a sua vontade, com suas próprias forças, para o seu mérito, para ser elogiado e reconhecido. Conhece alguém assim? De repente é você, quem sabe sou eu. Muitas vezes nós estamos com atividades atrás de atividade, mas nada tem a ver com obedecer a palavra. Nem sempre aquele que corre para lá e para cá, que manda em um, manda em outro, e até às vezes quer mandar em Deus, é frutífero. Pode ser apenas um ídolo. As suas atividades não passam de idolatria, e ele mesmo é o seu próprio Deus, como o povo de Israel. Queridos, por fim, nós temos o Salmo 80, que vai nos mostrar do verso 8 ao verso 19, o cuidado de Deus e a falta de obediência do seu povo. Salmo 80, verso 8 a 19. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste, limpaste o terreno,
Ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, e os seus brotos até o rio. Por que derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas? Javalis da floresta a devastam, e as criaturas do campo dela se alimentam. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos. Dos altos céus, olha e vê. Toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Tua videira foi derrubada, como lixo foi consumida pelo fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo. Repouse a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então não nos desviaremos de ti. Vivifica-nos, invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor dos exércitos. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Aleluia. Talvez seja essa a nossa oração de hoje à noite. Depois de ver como Deus age para com aquele que não é frutífero, devemos clamar a Deus, rogar ao Senhor dos exércitos que tenha misericórdia de nós e não nos deixe perecer, não nos deixe sofrer as consequências de um ramo infrutífero. Queridos, caminhando para o final, a videira verdadeira não é, portanto, Israel, como no Velho Testamento. A videira verdadeira é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. E nós somos os ramos que fomos enxertados nele, como gentios. Esta metáfora tinha muito mais a dizer aos judeus que estavam dispersos do que tem para nós, porque nós não entendemos nem um pouco como foi a história do povo de Deus, que andava de um lugar para o outro, que vivia na idolatria. Constantemente Deus os socorria, mas eles voltavam para a desobediência. Mas não é diferente nos nossos dias com relação à desobediência. E essa metáfora, ela nos mostra que houve uma substituição muito clara. Agora a videira não é mais o Israel, não é mais os judeus e nem a igreja, percebe? Porque na lógica, se João tivesse seguindo a linha de raciocínio dos profetas, ele diria que a videira agora é a igreja, mas a igreja não é a videira, porque se fôssemos nós a videira, continuaríamos na mesma balada, no mesmo caminho, na mesma desobediência. Continuaríamos infrutíferos, mas a videira é Cristo Jesus, o Senhor, e nós somos os ramos desta videira. Queridos, quantos hoje estão fazendo planos para produzir e os seus planos estão sendo depositados em falsas videiras? Quantos hoje entre nós, nesta noite, estão colocando a sua esperança na economia, no cônjuge, no trabalho, na saúde, na igreja? Quantos hoje não produz porque diz bem assim: não,
Eu só não produzo porque o pastor não me dá oportunidade de produzir. Eu só não produzo mesmo porque o coral não me deixa entrar. Eu só não consigo produzir porque eu já estou com idade avançada. Já estou com 40 anos. Não, eu não produzo porque eu sou muito novo. Agora que eu cheguei nos 50, depois dos 70, que eu não tiver mais nada para fazer, os netos criados, eu vou produzir. Quantos não produzem hoje porque dizem que não tem saúde, não tem dinheiro? E até aqueles que dizem que não têm dons. Queridos, se estivéssemos na antiga videira, poderíamos usar qualquer uma dessas desculpas, mas hoje eu e você estamos ligados em Cristo Jesus e Ele nos dá todas as condições para produzirmos. Amém, queridos? Não dê mais desculpa. A gente costuma dizer desculpa verdadeira. É uma desculpa que parece ter uma verdade por trás, mas não passa de desculpa. Você não precisa da igreja, você não precisa de dinheiro, não precisa de saúde, você não precisa de nada e de ninguém, porque tudo que você precisa, você já tem. O verdadeiro ramo, que é a videira verdadeira, Cristo Jesus, o Senhor. Queridos, a última lição desta noite é que o nosso Pai Celestial é o agricultor. Não se preocupe, não vamos exaurir o texto hoje. E era impossível fazê-lo em um ano. Nós vamos apenas tirar duas lições, a videira verdadeira e o agricultor. O agricultor é muito simples, ele tem duas tarefas. Você escolhe qual das duas você gostaria que ele realizasse na sua vida. Meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, disse Jesus, e não dá fruto, Ele corta. Todo o que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. A função do Pai é dupla. O Pai Celeste agora não é mais aquele que no Velho Testamento plantava videira e aguardava. Ele agora tem uma tarefa direta. Ele não permite que os ramos que estão ligados ao seu filho fiquem lá por quanto tempo quiser. Vou dizer uma coisa bem dura aqui, mas é preciso dizer. Muitas vezes, eu e você não entendemos porque algumas pessoas abandonam o caminho. Porque muitas pessoas que estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos, hoje estão no mundo. E aí a gente quer culpar, queridos, quer culpar um irmão. Como eu já ouvi, lógico que aqui nunca aconteceu isso, mas normalmente as desculpas são assim: olha, o meu filho, ele estava empolgado, e ele estava na igreja, e ele gostava muito, mas aí não deixaram ele tocar bateria. Mas aí o povo fez uma panelinha, e não deixou ele entrar na panelinha, e aí ele foi para o mundo, e agora ele não está mais na igreja. Parece que nós não estamos entendendo que aquele que está ligado e é verdadeiro ramo, ele não corta, ele só corta o que é galha, seca, infrutífera. Ainda que seja o meu filho, ainda que seja o teu filho, esposo, seja quem for, quem corta é Deus. A igreja não tem autoridade. O pastor, o diácono, seja quem for, não tem permissão divina para cortar galho. Quem corta galho é o Pai.
é exatamente o agricultor, o dono da videira e principalmente dos ramos. O primeiro atributo de Deus aqui, como aquele que cuida da vinha, é o justo juiz. Ele é o justo juiz que corta todo o ramo que não dá fruto. Em outras palavras, ele arranca fora a madeira morta que está grudada na videira, para que os ramos produtivos tenham mais espaço para crescer e dar frutos. Dentro do pensamento joanino, não há espaço algum para pensarmos que crentes estão sendo cortados, mas sim falsos crentes, galhos secos, que nunca foram ramos. Eles estão ali grudados por um tempo, mas eles não fazem parte da videira. 1 João 2,19 diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. João 6:37-40 diz: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais o rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade do meu Pai é que todo que olhar para um Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Diz João 10:27. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as me deu para mim é maior do que todos. Ninguém os pode arrancar da mão do meu Pai. Amém, queridos? A questão aqui está muito clara. Aquele que é arrancado nunca foi um verdadeiro discípulo. Então, deixa eu fazer um convite estranho, que eu não sou pastor dessa igreja mesmo, pastor depois que se vire. Você que não está frutificando, você que não produz fruto de jeito nenhum, está perdendo tempo, moço. Moça, você está perdendo tempo, vai para a bagaceira, vai para o mundão. Se entrega, aproveita, bebe, come, dorme, porque a morte virá para mim e para você. A diferença é que aquele que não está produzindo nada, está na igreja ainda, está perdendo tempo, que não vai aproveitar nem o mundo de pecado, porque não tem sentido alguém estar na igreja e não produzir, está no lugar errado. Tem que ir para o mundão, porque aquele que está na igreja precisa, tem por obrigação bíblica produzir algum tipo de fruto. Por isso, se você é crente, você está produzindo alguma coisa. Às vezes é tão pouco que nem você vê, né? Mas está produzindo. E agora você é despertado a produzir muito fruto. Queridos, em segundo lugar, o pai, o agricultor, poda para que aquele que esteja dando fruto dê mais ainda. Nenhum ramo produtivo é poupado. Nenhum ramo produtivo é poupado. O propósito do Pai é amoroso, é benéfico. O objetivo dele é que os ramos deem muito fruto. Contudo, o procedimento é doloroso. Às vezes a gente não entende. Um amigo meu, um conselheiro, se você não tem conselheiro, com certeza está lhe faltando conselho, perdeu a esposa de uma forma trágica.
e olhando para aquele homem, um servo dedicado, um exemplo de pastor, de amigo, de servo, eu fico imaginando por que Deus permitiu que isso acontecesse. Mas já no processo da perda, é nítido os frutos que Deus produziu por meio daquele ramo. Eu não sei como Deus vai te limpar pela palavra. Se Ele vai usar uma doença, se Ele vai usar uma provação, se Ele vai usar uma escassez, se Ele vai usar um derramamento de dons, eu não sei, porque Deus é Deus, Ele faz o que quer, como Ele quer e na hora que Ele quer. O certo é que Ele poda. E normalmente a poda traz um certo desconforto. Percebe? Aqui eu percebi que a greve dos caminhoneiros não atingiu com tanto impacto como foi na nossa região. Mas as pessoas começaram a ficar desesperadas. Eu fiquei imaginando, meu Deus, se o povo estivesse tão preocupado com a gasolina, da forma como estão preocupados com a falta de gasolina, se eles estivessem preocupados com a volta de Cristo, ia se converter gente demais, o povo ia se santificar demais. Se o povo estivesse aguardando chegar gasolina, aguardando Cristo, da mesma forma que eles estavam aguardando o caminhão de combustível chegar no posto, e crente, hein? Os crentes mandando o WhatsApp, e parecia que ia acontecer a Terceira Guerra Mundial. E olha, cuidado, vai parar tudo. Compra água, compra gás, compra comida. O mercado bateu recorde de venda nos primeiros 2 dias de greve. E os crentes na igreja, todo mundo mandando mensagem, preocupados. Rapaz, se esse povo estivesse mandando mensagem dizendo: Jesus está voltando, hein? Se santifica, cuidado. Vê se a tua lamparina não vai apagar, se está faltando querosene nela, gasolina. Não, e nós somos assim. Nós não nos preparamos adequadamente, e isso acontece para que eu e você venhamos nos despertar. Aí vem uma escassez, aí vem uma dificuldade, vem um problema, e Deus nada mais, nada menos do que uma poda. É Deus nos podando, é Deus nos preparando para não perdermos o foco, para darmos mais fruto ainda. Queridos, Hebreus 12:10 diz assim: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhum ramo produtivo é poupado. E eu quero concluir. A mensagem é clara: não há verdadeiros cristãos sem alguma medida de frutos. Você pode estar produzindo muito ou pouco, o certo é que, se você é ramo e está na videira, inevitavelmente tem que estar frutificando. Israel não foi uma videira frutífera, nem deu ao Senhor os frutos que ele esperava. Por isso, ele plantou Jesus como videira verdadeira e nos colocou nele como ramos, para que possamos produzir muitos frutos. Quem não frutifica é galho seco. Quem frutifica é poupado, ou melhor, é poldado. Não é poupado, é poldado, é limpo para frutificar mais ainda. Que Deus nos agracie, que Deus nos abençoe, ainda que seja com uma polda, que é melhor ser poldado para frutificar mais do que ser cortado como galho seco.
O Senhor tem nos chamado para produzir muitos frutos. Que você possa abraçar essa verdade e produzir para a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar?